Fala, gente! Estou aqui no meu novo cenário, que é a varanda da minha casa. Queria trazer um cenário mais despojado para vocês. E aqui é um lugar gostoso, então assim, se acostumem com os barulhos que nós temos aqui, porque é praticamente uma floresta que eu tenho aqui na frente da minha varanda. E depois eu vou tentar colocar uma fotinha aqui para vocês verem, porque é realmente muito gostoso. Vocês vão morrer de inveja da minha vista. E realmente é muito inspirador trabalhar daqui, na verdade. E aí eu estava estudando agora sobre produtividade, foco, que é um tema que eu quero trazer com mais frequência para vocês. E eu tenho material de um treinamento que eu fiz há muito tempo atrás, por isso que é bom a gente guardar as coisas que são úteis, obviamente. E tem uma frase aqui que me impactou bastante e eu queria trazê-la como reflexão. Como passamos os nossos dias é como passamos as nossas vidas. E a pergunta que fica aqui é assim: isso te deixa feliz e satisfeito ou te preocupa? Você tem passado os seus dias de forma que você realiza os seus sonhos, ou na verdade você vai vivendo dia após dia como sempre, né? Sem pensar em realizar mais, em transformar algum sonho que você tenha em realidade, só em pagar contas, sabe? Em resolver problemas do dia a dia, ao invés de viver uma vida de fato plena, né? Eu gosto da hashtag Vida Incrível, porque eu acho que todos nós realmente merecemos uma vida incrível. E super acredito que nós todos temos um potencial maravilhoso para atingir aquilo tudo que a gente gostaria. Mas é claro, né, exige de nós esforço, disciplina, foco, tudo mais, aquilo tudo que a gente gostaria de ter, mas que na prática a gente sabe que é desafiador. Então por isso que eu quero ver se agora, daqui pra frente, eu trago um pouquinho mais de dicas nesse sentido para vocês, para a gente começar a tirar aí os planos que estão às vezes na sua cabeça ou no papel e nada funciona. Então, daí estudando alguns materiais agora que eu quero trazer para vocês, ouvindo alguns podcasts, eu me identifiquei muito com algumas coisas que eu li, né? Especialmente no que diz respeito à quantidade de informação que nós processamos por dia. E aí, olha que dado interessante. Eu não fui conferir, tá, gente, se isso é um dado estatístico ou não, mas eu realmente acredito que seja verdadeiro. E o dado é o seguinte: diz que nós processamos hoje, em um só dia, a mesma quantidade de informação que uma pessoa consumia a vida inteira há 100 anos atrás. Pensa isso. E assim, tanto eu acho que é factível, porque pensa a quantidade de tempo que a gente passa na internet, a quantidade de informação que a gente consome, que a gente processa. Não que o nosso cérebro absorve, obviamente, né? Mas o que é interessante é que esse é um dos motivos pelo qual hoje a gente tem tanta dificuldade de ter foco naquilo que realmente importa. Por isso que cada vez mais é importante a gente exercitar o nosso cérebro para ele ter foco, né? O nosso cérebro, ele é obediente. Então, quando você dá um comando para ele costuma seguir. Por exemplo, quando você vai trocar de carro e você quer um modelo específico de carro, parece que pipoca aquele carro na rua. Você só vê aquele carro na rua. Por quê? Porque você trouxe foco. Então é muito importante que a gente passe a ter um pouquinho mais de clareza sobre aquilo que de fato é importante pra gente, que nos vai trazer felicidade, nos vai trazer alta performance, enfim, aquilo que você quiser. Mas é muito importante que a gente passe a ter um pouquinho mais de clareza sobre isso. Eu sou Suzana Brito, psicóloga, neurocoach, mentora de liderança, e a minha grande paixão é despertar nas pessoas o poder que elas possuem e que muitas vezes elas não sabem, para que elas realizem, né, a alta performance que elas gostariam em qualquer que seja a área da vida delas. Por isso que os assuntos que eu vou trazer agora com maior frequência diz respeito à alta performance, à produtividade, a foco, porque de fato eu acho que quando a gente traz clareza para o nosso cérebro, e eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, a gente começa a transformar aquilo que a gente deseja em realidade, de pouquinho em pouquinho. Então, gente, falando dessa quantidade de informação que nós processamos num dia, pensa o seguinte:
a maioria de nós está em todas as redes sociais. Inclusive ontem eu postei nos meus stories uma reclamação, na verdade, que eu falei que eu tenho muita dificuldade de me desligar das séries da Netflix e fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, ir para academia. E aí ontem eu perguntei nos meus stories, até se você não me segue, demorou, susanabrito.neurocoach lá no Instagram, e faz isso lá. Enfim, e aí eu postei nos meus stories perguntando pra galera quais eram os seus maiores ladrões de tempo. Se eram as redes sociais, se era a Netflix, a TV, novela, enfim. Às vezes a cerveja com um amigo que a gente marca todos os dias quase. Ou qualquer outra coisa, né, que colocasse lá pra gente. E assim, é impressionante o quanto as redes sociais hoje consomem o nosso tempo. E é claro, eu procuro justificar na minha cabeça, porque ela consome muito o meu tempo, até porque hoje ela acaba sendo uma ferramenta de trabalho, né? Mas assim, ela consome demais o meu tempo. E eu sigo muita gente dos assuntos que me interessam, então, de neurociência, de produtividade, de motivação, enfim, eu acabo, tudo que eu vejo que acaba sendo interessante pra mim, de psicologia, todas essas coisas, eu acabo sempre seguindo mais gente. E aí, na dica que eu tava ouvindo ontem em um podcast super bacana, tava falando o seguinte, que a gente precisa começar por aí, a filtrar a quantidade de informação que a gente recebe. Então assim, às vezes eu sigo, sei lá, 20 profissionais, 20 especialistas de neurociência, brasileiros, americanos, tem gente da Austrália, tem gente da Inglaterra, enfim, porque eu gosto muito de consumir esse conteúdo. Mas de fato, assim, o quanto disso de fato eu tô absorvendo e na verdade não dispersando, né? E olha só que engraçado, o Murilo Gun, ele fala uma coisa que é verdade. A gente vive hoje em dia a obesidade mental. E o que é isso? A gente vai, né, tentando consumir muita informação. Eu, por exemplo, que adoro ler, eu sempre estou lendo 3, 4, 5 livros de uma vez. E realmente é muita informação. O cérebro não retém tudo isso. Então eu sempre tenho que estar marcando as coisas. Uso muito post-it, muito marca-texto, porque de fato o cérebro não armazena tudo isso. É muito legal a gente ter mais conhecimento, mas é mais interessante a gente ter mais foco naquilo que de fato é relevante para o momento, talvez. Por isso que eu realmente, nesse tempo agora, eu decidi, falei, vou focar em materiais de foco e produtividade, ponto. E vou tentar agora, né, a dica que eu dou pra vocês é a mesma que eu vou começar a praticar agora, assim, pega as suas redes sociais e decida quantas pessoas você vai seguir sobre aqueles assuntos que você curte consumir, de fato, né, os textos, os vídeos, enfim, sejam podcasts, seja... às vezes algum jornal que você gosta, e você fala, mas alguns têm influência de direita, outros de esquerda, enfim. Mas procure escolher 2 ou 3 no máximo de cada assunto que você gosta, porque daí você começa a ter mais foco, começa a ter menos dispersão de conteúdo. E se você for parar para pensar de verdade, a maioria deles, em 80% do tempo, vai estar basicamente falando a mesma coisa, né? Então não há necessidade da gente seguir 20, 30 profissionais que falem sobre o mesmo assunto. Então, se essa dica serviu para você, compartilha com seus colegas, porque para mim foi super interessante. Eu já venho agora começando a filtrar, até porque na verdade você pode ir lá, né, no Insta, no Google, no YouTube, né, e pesquisar a qualquer momento o assunto que você quer. A gente acaba, né, só passando o dedinho nas nossas redes sociais quando a gente consome assuntos de fato relevantes, né? Na maioria das vezes a gente só fica cuidando da vida alheia, o que também é péssimo para nossa autoestima, para nossa autoconfiança. Então assim, mais foco em você, menos foco no outro e muito mais foco nos conteúdos que fazem você alcançar a alta performance que você tanto gostaria. Gente, esse é um novo layout de vídeo que eu tô tentando fazer. Juro que eu tô tentando ser mais concisa, mas parece que tá sendo bem desafiador para mim. Então, se você tá gostando dos conteúdos, compartilha com seus colegas, comenta com a galera, e eu vou começar a fazer lives no Instagram para poder interagir com vocês mesmo. Eu fiz uma live a semana passada, foi super da hora e é o que eu pretendo fazer daqui pra frente. Então fica ligado aí, que a intenção é trazer cada vez mais
dicas produtivas e interessantes para você. Se nesse meio tempo eu puder te ajudar de alguma forma, te apoiar a realizar algum desejo, a trazer mais foco para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos, enfim, me chama no direct que eu vou adorar poder ajudar você. Beijos e até a próxima!